tem o tema Educação, motor de transformação do Brasil. O nosso palestrante, ele é superintendente executivo do Instituto Unibanco, secretário nacional de Educação Continuada e Alfabetização e Diversidade, SECAD, do Ministério da Educação entre 2004 e 2007, secretário executivo do Ministério da Assistência e Promoção Social entre 2003 e 2004, quando coordenou o desenho e a implementação do programa Bolsa Família. Ele foi secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, quando desenvolveu, em 2010, o programa UPP Social. E, a partir de 2011, conduziu o programa na Prefeitura do Rio de Janeiro como presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. Entre 2007 e 2010, atuou como assessor especial do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e entre 1997 e 2002, como pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, entre 1997 e 2002. No ano de 2007, presidiu a Comissão de Educação da 34ª Conferência Geral da Unesco e, entre 2008 e 2015, foi membro do Conselho de Administração do Instituto Internacional de Planejamento da Educação, IP, da Unesco. Foi presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro e presidente da Rede Latino-Americana de Vice-Ministros para a Redução da Pobreza e Proteção Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Suas atividades de pesquisa e publicações concentram-se nas áreas de economia social, com ênfase nos temas de desigualdade, pobreza, educação, assistência social, direitos humanos, diversidade e desenho e avaliação de políticas públicas. A partir desse instante, recebam com muitos aplausos o professor Ricardo Henrique! Bom dia a todas e todos. É um enorme prazer. Eu só fiquei preocupado de ninguém se levantar para tentar imediatamente conseguir a bolsa no Canadá. Se vocês puderem aguentar um pouquinho, vai ter um intervalo e pode sair todo mundo correndo para isso. Queria cumprimentar o professor Marcileles. É um enorme prazer, uma honra poder estar aqui, aceitar esse convite. Cumprimentar também o secretário Vitor de Ângelo e a secretária Juliana Rochner, tanto do Estado como da Prefeitura de Vitória, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Tá aqui. Vou tirar isso aqui. Estou aqui com um problema logístico. Se eu for para lá, vocês não vêm aqui, certo? Não estou com dúvida aqui. Atrapalha? Não? Então, tá bom. Então, a ideia aqui, dado essa composição, né, de educadores da rede privada, da rede pública e atores que trabalham com o mundo da educação aqui no Espírito Santo, é fazer uma provocação sobre como é que a gente pensa a educação como motor no contexto que o Brasil está mergulhado, tanto da sua história como o que é essa enorme ebulição que a gente está vivendo nos últimos 15 anos. Evidentemente, em diálogo com o tema central aqui, né? Como é que a gente pode pensar todos os processos disruptivos, inclusive, que a gente tem na inovação, a partir de uma ótica de qual o papel nosso do humano. O contexto, evidentemente, é de enorme desigualdade histórica, tendo que dar conta de lidar com esse passado que traz desigualdade, com um futuro acelerado, que a gente precisa dar conta desse humano adequado para essa primeira metade do século XXI. Tá? É disso que eu vou estar falando, e a gente segue aqui, tá, com esse processo. Minha primeira pergunta é o seguinte: todo mundo conhece, né, essa grande referência, é o primeiro livro da história que virou uma marca de um país, e a gente tem uma busca permanente, né? O Stefan Zweig escreve esse livro nos anos 40, ele se suicida no Brasil, depois de ter vindo da Europa para cá, mas a gente vive nesse processo de uma eterna promessa de ser um país de futuro. Né? A gente vive nesse vir a ser contínuo, e a questão-chave é de qual futuro a gente está falando. Né? Que futuro é que a gente
pretende realizar, e o tempo todo a gente está à beira de realizar e fica em estado de suspensão. Qual o cenário que eu quero destacar aqui para a gente seguir a nossa conversa o tempo todo aqui? É cenário de enormes transformações, né? Todas elas de muita intensidade, a transformação climática, né? A emergência climática, felizmente, cada vez mais a gente vive, apesar de um certo negacionismo científico que ainda é minoritário, mas ainda existe, mas é incontornável a ideia das mudanças climáticas, as mudanças tecnológicas digitais que estão muito colocadas aqui, a questão democrática, a gente vê o mundo em ebulição e em questionamento sobre o sistema representativo, isso redefinindo padrões e criando questionamentos e, obviamente, ameaças ao campo democrático ao longo do mundo como um todo. A mudança demográfica, no Brasil em particular, a gente fez foi a maior velocidade que existiu de redução da janela de oportunidades da juventude no mundo. A Europa fez esse processo em 3 vezes mais tempo do que a gente fez, certo? E a gente está envelhecendo numa velocidade gigantesca e provavelmente colocando um dilema para o Brasil, que é a maioria dos países, sobretudo do Norte, que chegaram às taxas, né, da distribuição da pirâmide demográfica equivalente ao Brasil, chegaram lá com alguma riqueza já instalada. A gente corre o risco de ficar um país velho, no sentido preciso da palavra, e não rico. Terá um enorme problema para fazer qual é a sua capacidade de fazer um acordo social, reduzindo significativamente a população em idade ativa, que pode gerar riqueza continuamente para o país. Então, isso aconteceu numa velocidade não esperada. Todas as projeções que a gente tinha no final dos anos 90 não davam essa velocidade. A gente já tem uma pirâmide muito parecida com a Europa, e daqui a pouco a gente vai ter o peso, já está em 5 anos, o peso da população de 60 a mais, maior do que dos jovens. E a mudança no mundo do trabalho, que é a mais gigantesca ainda, que a gente está vendo hoje, parte significativamente contundente dessa mudança está associada aos processos de inovação e à redefinição que a gente tem em torno dessas posições. Bem, foi uma primeira frase, as outras eu vou fazer mais rápido, mas só para vocês entenderem o contexto. O problema é que esse contexto se dá na ideia que a gente segue com dívidas sociais históricas gigantescas, né? Na desigualdade de renda, na questão racial, na questão regional. De lidar com essas duas dimensões, se a gente pretende não só ser um país soberano, mas um país soberano, criativo, dinâmico, inserido na economia global, com capacidade de transformação significativa. A gente não pode ficar em uma das duas pernas. Então, esse compromisso que a gente tem que pensar, e a educação é uma variável-chave para isso. Tá? Como é que é o compromisso que a gente pode ser capaz de lidar com esses vetores de transformação tão fortes e numa intensidade nunca vista em simultâneo, né? Com, ao mesmo tempo, a gente ter que caminhar para a fronteira do conhecimento. Aqui é importante, nesse ambiente nosso de educadores, reconhecer um fato muito desafiador, que nós estamos avançando, o país melhora passo a passo desde o processo constituinte. A gente não teve recuos, tá? Não teve recuos, na educação em particular. Tá? No entanto, esse avanço é lento em si e relativamente, para uma variável que a gente não está dominando com muita contundência, que é a fronteira do conhecimento está se movendo. Então, a gente está avançando numa determinada velocidade, só que não em direção a um ponto fixo, ou um ponto relativamente estável do ponto de vista da sociedade do conhecimento. A sociedade do conhecimento está avançando numa velocidade maior do que a gente está reduzindo a nossa distância com a nossa dívida. Então, a distância frente à fronteira está aumentando. Isso é um enorme problema. Com o padrão de desigualdade que a gente tem, com os graus de escolarização que a gente gerou, a gente vai ver avanços e recuos aqui, tá? Sem a gente conseguir acelerar esse processo, sem nenhum vaticínio, mas como uma hipótese que a gente tem que construir, é que é possível que em mais algumas décadas, eu coloco a metade da década do século agora como referência, pós-2050, se a gente não acelerar a velocidade de uma educação de qualidade para todos, é muito possível que a gente tenha como ambição ser líder da segunda Liga das Nações. Essa é toda a conferência que eu estou querendo falar com vocês. Nosso risco
é abrirmos mão de estarmos disputando uma posição relevante na Primeira Liga das Nações, se a gente não entender como é que a educação é a variável-chave da mudança da sociedade. Ela sempre foi relevante, sempre foi a educação. Para todos que estão aqui, eu não preciso gastar muito tempo fundamentando porque a educação é relevante. No entanto, o seu peso relativo se transformou de forma absolutamente radical nesses últimos 25 anos. E a gente pode estar perdendo esse processo, o momento do processo histórico. Tá? Professor? Pois não. Um instante. Por falar em perder, eu perdi uma informação importante que eu precisava ter. Por favor, Fábio. Foi diante da... a gente combinou isso só para eu poder beber uma água aqui, tá certo? Então vai lá. Não queria revelar o nosso truque. Mas a história é a seguinte, gente. Nesse exato momento, está iniciando as atividades para o pessoal do ensino superior no Auditório Santo Antônio, aqui embaixo. Então, quem veio procurando esse evento já pode se dirigir, que ele está começando a partir desse instante. Conseguiu tomar água? Já consegui. Então tá certo. Qualquer coisa é só piscar de novo, tá? Segunda tentativa do Fábio esvaziar a sala, tá certo? Vocês viram, né? A primeira foi com a bolsa e agora com essa, mas tudo bem. Vamos lá. Bem, então, entendido aqui o dilema todo que a gente vai querer trabalhar, vou começar a dar alguns dados para vocês que têm a ver, por exemplo, primeiro com esse avanço de dívidas educacionais. É que você... Então, a primeira coisa, não esqueçamos a frase que eu disse antes, o Brasil segue evoluindo desde o processo constituinte de forma consistente em educação. Tá? A secretária está aqui, só para me pegar. Quando a gente considera a criança de 0 a 3, quando a gente considera a educação infantil, perdão, de 4 a 6, vocês veem o seguinte, temos uma melhoria contínua. Né? A falta dos dados ali tem a ver com a coleta no período da pandemia, tá certo? Então, criança era 3, criança de 4 a 5, eu vou só... Não vou entrar em nenhuma análise do dado em si, é só ilustrativo para vocês verem o processo. Tá? Mas é a mesma coisa quando a gente vai tanto para a matrícula dos anos iniciais como os anos finais. Tá certo? A gente segue em níveis bastante significativos, a gente universalizou totalmente o acesso. Se vocês lembrarem, o processo do final dos anos 90, a gente estava discutindo acesso à escola, merenda escolar e livro didático. Isso não é mais um problema do Brasil. Isso não é um problema, poderia ser, ainda é um problema para vários países do mundo. Tá? A gente avançou e está seguindo nessa direção. Tá? Quando a gente olha os jovens, a mesma coisa. A performance do ensino médio ela é mais desafiadora, mas a gente segue melhorando do ponto de vista da inclusão. Tá? Aí a gente começa a olhar aqui, como aqui tem muitos professores e responsáveis da rede privada, a gente começa a ver a diferença entre privado e público aqui, que é um enorme desafio. O pessoal do INEP, eu soube que está aqui, não é isso? Então, isso aqui é proficiência, categorizado pelos dados do INEP. Então, a gente vê o seguinte, insuficiente é absolutamente gigantesco no ensino público. Isso aqui é Brasil, tá? Eu não fiz o recorte para o Espírito Santo. O Espírito Santo é melhor do que a média do Brasil. Vocês podem ficar um pouquinho aliviados, mas não fiquem muito, tá certo? Só um pouquinho. A autoestima é boa, mas não é suficiente. Agora, percebam só o seguinte, a gente precisava ter todo mundo, se a gente tiver a ambição de projetar esse desafio que eu estou falando para vocês, numa sociedade com as mudanças aceleradas que a gente está tendo, com a inovação do jeito que está proposto nesse seminário, e pensando no humano nessa inovação, a gente devia estar todo mundo entre o amarelo e o verde. Tá certo? O laranja não é ambição. Não é ambição. Tá? E a escola privada, na média, é melhor que a escola pública, mas está entregando pouco também. Tá certo? Então, para a gente não vamos ficar aqui botando nada para baixo do tapete. Tá? Do ponto de vista do que um país, como o Brasil, no auge da sociedade do conhecimento, solicita para ter isso que eu falei para vocês, uma inserção soberana na sociedade do século XXI, essa fotografia está longe do que a gente precisa chegar. Tá? E aí eu vou começar a mostrar mais alguns dados. Tudo aqui em INEP também, só para vocês pegarem aqui, grupos, estou com medo de estar na frente do pessoal aqui, vocês só têm essa visão aqui, é isso? Dá para ver? Vocês juram?
Tá bom. Estou me sentindo meio transparente, mas tudo bem. Então, assim, grupo 1 a grupo 6 é uma determinada taxonomia que o INEP faz sobre as condições socioeconômicas das escolas no Brasil. Tá? O nível 6 é o nível socioeconômico mais alto e o nível 1 é o nível mais baixo. Não importa muito qual é o nível absoluto aqui, tá certo? Só que elas são, eu consigo categorizar assim. Então, vejam o tamanho do desafio. Quem tem aprendizagem adequada, esse é o nível que a gente tem, em língua portuguesa, 83% de quem está no nível socioeconômico mais alto tem aprendizagem adequada. Quando eu olho para o nível mais baixo, tem 17%. Evidentemente, estou vendo a subsecretária aqui do Estado, sabe, o nosso maior desafio, além do mais, é matemática. Esse número é constrangedor. Certo? Em matemática, os estudantes que estão em escolas em nível socioeconômico mais alto têm proficiência de 64% quase. Isso, em vários lugares do mundo, é pertíssimo de 100. Tá? No nível socioeconômico abaixo, nessa categoria de 6 níveis, eu já caio de 63 e pouco para 17. Tá? E vejam que o nível socioeconômico 1, o nível socioeconômico 2, o nível socioeconômico 3, estão abaixo de 4% dos jovens que estão dentro das escolas com um nível adequado de aprendizagem matemática. Não vai rolar um país dinâmico no século XXI com 4% dos seus estudantes nos 3 níveis mais baixos socioeconômicos do país com aprendizagem adequada em matemática. Não há como. Tá? E a gente já vai falar de linguagem digital. Se eu não tiver linguagem matemática, como é que eu vou chegar nesse processo? Tá? A gente tem que entender o tamanho desse risco aqui. Terceiro ano do ensino médio, só para pegar um dado que trabalha-se menos, a desigualdade de raça. Né? Então, lembrem, o IBGE tem essa categoria, o nosso censo escolar a gente faz essa mesma categoria. Se a gente considerar brancos e amarelos, pretos, pardos e indígenas, e é justificado agregar esses fatores, porque, do ponto de vista socioeconômico, os perfis são semelhantes, vejam as distâncias, aqui é por distribuição de 20% da renda, tá? Entre aprendizagem adequada em língua portuguesa e matemática. A matemática a gente fica pior ainda, tá certo? Porque a distância alta é grande e os níveis são baixos. Tá certo? Os brancos, no quintil mais alto de renda, têm o dobro de aprendizagem adequada do que os negros. Tá? No entanto, nestes níveis de 12 contra 6%. Tá? Mais um dado, esses 2 gráficos aqui tem muita informação, mas só para vocês me acompanharem é o seguinte: o que esse indicador é? Esse indicador é um indicador negativo, ou seja, quanto mais baixo, melhor, porque eu estou falando de jovens de 25 a 34 anos com escolaridade inferior ao ensino médio. Tá certo? Quanto mais baixo eu tiver nessa escala, melhor será. E eu estou comparando países em 2 momentos do tempo. Vejam lá em cima, a bolinha é em 2016 e o triângulo é 2023. Então, veja o seguinte, a curva dos triângulos está melhorando ou ficando igual, esses países estão muito bem, para todos os países, tá certo? Então, está melhorando, porque está caindo e, portanto, tem menos jovens abaixo do ensino médio, estão acima do ensino médio. Quando a gente olha... Ele não pega, né? Essa tela aceita? Bem, não sei se aceita. Então, assim, é bem levinho. Vejam o Brasil aqui. O Brasil melhora, 16 para 2023, mas segue entre os países com piores condições do ponto de vista da sua escolaridade. Botei aqui ensino médio, gente. Vocês sabem que hoje, sem pelo menos o diploma de ensino médio, você não consegue empregos básicos no país. Emprego formal básico. Né? Isso é assim no mundo inteiro. Veja lá, a média da OCDE é aquela vermelhinha ali, e quão distante a gente está. Agora eu vou botar um gráfico que é mais confuso. Se vocês não me ouvirem, vocês vão ficar horas olhando e vai demorar um tempão para poder seguir. O próximo gráfico eu vou fazer 2 coisas. A gente vai olhar por
renda, dividindo em 4 partes, os 25 mais pobres, os 25 mais seguintes, até os 25 mais ricos. Aprendizagem no PISA, que é o único exame que a gente consegue comparar os países do mundo, tá? E vendo as distâncias no Brasil e nos outros países, como é que está entre as escolas que estão entre o quartil, os 25% mais ricos, e o quartil dos 25 mais pobres. Tá? Olhem, esqueçam aqui que isso aqui são não países, mas que participam do exame do PISA. Tá? Vejam só o seguinte, o que a gente tem? O que importa aqui, vou pegar a média da OCDE. Esse tracinho aqui é o 25 mais pobre. Tá certo? O triângulo é o 25% mais rico. Todas as sociedades são desiguais. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Muitas informações, mas as que me interessam. Tá? Olhem o nosso Brasil. A desigualdade é bem alta, tá? Equivalente a vários países. Se você pegar alguns países como aqui Israel, veja só que a desigualdade é muito maior. Se você pegar a Eslováquia, a desigualdade ainda é maior. A Hungria, a desigualdade ainda é maior. Tá certo? Entre os mais pobres e os mais ricos. Mas aqui o que nos interessa? É que aqueles que estão no PISA, entre as escolas que são do quartil mais rico da sociedade brasileira, tem performance, lá é o nível de aprendizagem, tá? Performance entre os mais ricos, abaixo daqui, está vendo? O que é aqui? O que é? O que é aqui? Olha aqui a média da OCDE. Os mais ricos estão abaixo do mais pobres da OCDE. Tá? Então, supostamente, aquela sociedade tão desigual, que vocês viram, que entrega melhores posições nas escolas privadas do que nas escolas públicas, na média. Evidentemente, existem escolas privadas muito fracas, escolas privadas excelentes, escolas públicas muito fracas, escolas públicas excelentes. Se você comparar em todos os níveis, inclusive com os institutos federais, você sabe que os institutos federais são o top de várias escolas, então a heterogeneidade é muito grande, mas isso aqui é a média das escolas. O que nos interessa é o seguinte: em perspectiva dinâmica, não só a gente está muito desigual e a gente está com um enorme problema para as escolas, dos estudantes que estão nas escolas muito vulneráveis, estão muito abaixo do que a gente sabe que é a média da OCDE e o que nos interessa como um todo, tá? Mas as escolas mais ricas performam pouco, muito abaixo do que seria necessário para, se a gente usar com todas as limitações, mas o PISA como uma proxy do que seria uma métrica razoável para o mundo, a gente vai ver que a gente está muito longe. Tá? Bem, deixa eu correr aqui agora. A questão racial. De cada 100 meninos e meninas que entram no ensino fundamental, só 66 concluem o ensino médio. É um absurdo isso. Ou seja, a gente deixa 34% ainda fora dessa etapa. Tá? Temos um enorme desafio. Agora, esse absurdo ainda é mais intenso se a gente faz só 2 recortes. E posso fazer mais recortes quando ficando mais sofisticado. Mas só para considerar o recorte de gênero e o recorte de raça, veja o que acontece. As meninas brancas, 20% não concluem, mas os meninos negros, a gente tem um acordo de sociedade que diz de 47 em cada 100, com esses 2 atributos, homens e negros, não concluem ensino médio no Brasil. Que apartação a gente está gerando neste momento do século XXI. Há um século atrás, mas hoje é isso que a gente está gerando. Tá? Eu vou pular aqui, mas rápido aqui, só o seguinte: quando a gente compara homem branco, homem negro, mulher branca, mulher negra, pega só a linha vermelha, tem mais escolarização com o ensino superior completo, mas a distância entre os brancos e negros segue muito grande. Tá? Com o ensino médio, o ensino superior cursando, ainda é mais categórico essa distância. Tá?
Isso dá essa coisa aqui simples, que é o seguinte: se eu conseguir colocar a renda como salário médio da ocupação e a taxa de desocupação, ou seja, quanto mais à direita, mais desemprego formal eu tenho, tá? Vocês veem que as pontas dessa distribuição, quem tem o salário mais alto, em média, e uma ocupação maior, sabe, quanto menor tiver aqui, é mais ocupado. Não gera uma surpresa nenhuma, é um homem branco com ensino superior completo. Tá? Cada pontinho aqui mistura níveis de ensino, gênero e raça. Tá? Quem é que tem a menor remuneração e taxas altíssimas de desemprego? A mulher negra, certo? Com ensino médio incompleto. Tá? Essa configuração que a gente gera de desigualdade fortíssima, quando a gente se sobrepõe padrões de desigualdade no Brasil com uma educação que não segue o princípio geral da Unesco. Vocês sabem qual é a marca da Unesco, né? Educação de qualidade para todos. Essa frase aqui é muito sofisticada, é muito difícil, peso sintético é incrível, mas o nosso problema maior é que quem é o todos que lá estão no Brasil? É esse aí. É um todos de enorme desigualdade. Qual é a qualidade que a gente tem no Brasil? É mais ou menos tudo que eu estava falando para vocês, com níveis muito aquém do que a gente precisa gerar. Tá? E o ponto é, a educação é o motor da transformação. Raios, como é que a gente lida com esse cenário e com esse contexto? Como é que é possível a gente pensar, certo, diante desse quadro que eu simplesmente demonstrei para vocês de forma sintética aqui, tá? Com as transformações que a gente vai olhar aqui. Emergência socioclimática, né? As tragédias cada vez mais frequentes, é um desafio enorme, e a gente já comentei para vocês, e o negacionismo científico, a gente vai fazer a COP30 agora, né? Agora, em novembro, no Brasil, e a nação mais rica do país declarou que abriu mão e saiu do Acordo de Paris. Né? Os Estados Unidos disse que saiu do Acordo de Paris. É a expressão mais categórica do país mais poderoso do país sobre a ideia do negacionismo científico sobre a emergência climática. E a gente está dentro dessa situação e, evidentemente, a solução climática não se dá por países, né? Se dá pelo conjunto dos países, se dá pelo compromisso com o planeta como um todo. Tá? E a questão é como é que a gente lida com essa emergência socioclimática. Inovação e humanização é muito importante, para a gente pegar o tema saiu dali, né? Eu acabei de ver que eu estou ali. Então, mas ali onde tinha o tema, tá certo? É muito importante, desde que... Não esqueçam isso, né? Inovação e humanização é muito importante, desde que a gente esteja por aqui, né? O problema da emergência climática não é o planeta. O planeta ficará muito bem, obrigado. O problema da emergência climática é, será que a gente vai estar nesse planeta? Do jeito que vai, a probabilidade é altíssima que o humano da humanização deixe de ser uma questão. Porque pode ser que o planeta não acolha mais o humano. É disso que a gente está falando, se a gente for categórico. Isso pode ser, eu estou falando com a mente carregando as tintas, isso é para gerar pânico? Evidentemente nenhum. É simplesmente prudência sobre o que é o acordo de 1,5 graus de aquecimento global ser quebrado ou não. A probabilidade é que a gente vai acabar imediatamente, nós estamos aqui, não, mas as ilhas de Tuvalu vão acabar daqui a alguns anos. Então, no Pacífico já tem um acordo com a Austrália, os moradores, a população de Tuvalu tem um território reservado na Austrália para poder colocar sua nação independente num arranjo inusitado, que nunca aconteceu, dentro da Austrália, com as identidades, com o regime político, com todos os seus valores culturais, dentro de um outro território, porque o seu território acabará com o aquecimento climático e com submersão das suas ilhas. As pequenas ilhas do Pacífico todas estão à beira disso. Isso não é para depois de amanhã, é para amanhã. A probabilidade de regressão sobre Tuvalu é perto de zero.
E a gente tem várias outras situações nessa direção. A transformação digital, não preciso entrar em detalhe aqui, mas não só todo o papel da tecnologia com a inteligência artificial, em particular a inteligência artificial generativa, nos cria um novo palco de transformação socioeconômica política que a gente está vivendo aqui o tempo todo. Isso aqui daria para ficar 1 hora falando só sobre essa mudança, aliás, para cada uma delas. Tá? A crise das democracias, o recrudescimento da coisa liberal, da polarização, que está alimentada por 2 variáveis que são chaves de ser pensadas pela educação, que é o peso dos algoritmos, seus designs e toda a ideia de que está em torno do que é informação ou não. Então, a democracia pode estar em risco a partir de uma variável que é totalmente organizada pelo campo da educação. Se ciência e informação associada à ciência não tiverem mais valor e o campo das opiniões dominarem o processo do palco público, né, que seria a res pública da negociação e da argumentação, se a gente for capaz de dizer que não há emergência climática, a gente não tem como estruturar uma democracia de forma sólida. Algumas pessoas não acreditam em emergência climática. Isso descabe na opinião privada? Evidentemente cabe. Tão quanto a minha opinião sobre as minhas profissões de fé, sobre a minha religiosidade. Isso tem algum valor para o espaço e para o palco público? Nenhum. A gente resolveu isso no século XVI para o XVII, mas agora parece que está perdendo isso que foi resolvido com a ideia de um Estado-nação, em que a Igreja é totalmente apartada do poder político. Estamos em crise não porque tem outras variáveis, é porque, ao misturar a Igreja com o poder político, o campo da opinião, que se sobrepõe à informação, passa a ser uma variável do palco público. Isso não faz nenhum sentido. Minhas opiniões pelo mundo, sobre o mundo, e minhas opiniões privadas sobre qualquer valor que eu tenha, inclusive sobre a minha religiosidade, não podem ser operadores do campo da informação, da negociação da pública. São valores que me colocam como minha identidade, minha posição no mundo. Mas eles não podem se sobrepor ao que está em torno da ciência, por exemplo. Toda a cienteologia, pode ser que algumas pessoas aqui sejam cienteologistas, ela não tem nenhuma ancoragem na análise científica. Isso quer dizer que tem um problema a pessoa acreditar em cientologia? Nenhum. Agora, se os seus parâmetros definirem como é que eu vou fazer pesquisa sobre DNA, isso vai atrapalhar a história. Se eu começar a condicionar com a pesquisa sobre genomas em torno da minha visão subjetiva da realidade, eu perco o espaço da res pública, e o espaço da negociação, e o espaço da construção de valores públicos. E aí é a coisa que é mais intensa, né? Toda a incerteza que está em torno das carreiras e do mundo do trabalho. Bem, vou correr aqui para poder dar conta disso. Garantir o plano de desenvolvimento da pessoa, que é o nosso desafio maior, preparando para a cidadania e para o trabalho em um cenário complexo e indeterminado, a gente precisa fazer as duas coisas. Saudar nossas dívidas educacionais históricas e lidar com as mudanças que a gente está vendo, certo? Que eu estava citando aqui. Uma única coisa, como a gente está no ambiente de educadores, é importante. Não adianta achar que aqui tem um monte de supermulheres e super-homens, tá certo? Esse negócio não deu certo, nunca dará certo. Não coloquem nas costas das diretoras de escola, das professoras e dos professores, a responsabilidade exclusiva de resolver esse negócio. A gente vai entrar num delírio coletivo aqui. Mas é uma parte muito importante dessa solução, sobretudo se a gente quer isso aqui, um mundo mais sustentável, mais solidário, mais próspero, tá certo? A gente precisa pensar no papel da educação. Vou botar aqui tudo, porque eu preciso pular para falar das competências, mas lembra, a gente segue com problemas. 61% dos trabalhadores brasileiros não possuem habilidades adequadas ao mercado de trabalho, 60 milhões de brasileiros com 25 anos ou mais não completaram o ensino médio, a desigualdade racial segue gigantesca, né, como eu mostrei lá, mas aqui um estudo do Michael França, a maioria dos alunos negros estão estudando em escolas com pior infraestrutura e maior proporção de professores sem formação adequada, e a mobilidade social é limitada. Tá certo? Apenas 1/3 dos brasileiros que nasceram entre 83 e 90, na metade
mais pobre da população conseguiu se mover na pirâmide social. Os desafios educacionais são preocupantes, do ponto de vista das tendências globais, investir na educação, e aqui é chave para quem a gente está discutindo aqui, adequar os currículos para o século XXI é fundamental. Sempre é importante você estar adequando currículos ao contexto. No entanto, o contexto se mudou de forma tão abrupta nesse último quarto do século que eu preciso fazer mudanças muito fortes. Eu ainda nem implementei a BNCC com a intensidade que eu precisava, certo? Eu já preciso mudá-la em direção a isso. O Fórum Econômico Mundial mostra essas lacunas de competência, eu vou mostrar aqui os dados para vocês dela. Então, a gente precisa ter políticas educacionais que atualizem a estrutura do dia a dia das nossas práticas de ensino-aprendizagem a essas configurações atuais. Repito, isso sempre é necessário. O que mudou é a velocidade de atualização desse processo. Muito distinto do que a gente teve ao longo de todo o século passado. Todo o século, a velocidade foi muito mais lenta na intensidade dessa transformação e da adequação. É muito estranho me ver de costas. Isso não acontece com frequência, né? Você se olhar e se ver de costas. Lacunas de competências. 63% dos empregadores do mundo relatam que o principal problema que eles enfrentam é a demanda por competências tecnológicas e que tende a crescer rapidamente. Tá certo? Isso é o Fórum Econômico Mundial. Tá? E, mais do que isso, todo mundo sabe que as habilidades, criatividade, resiliência, flexibilidade, rigidez, todos seguirão relevantes. Eu vou falar disso aqui agora. Tá? Quais são as tendências no mundo do trabalho? Em crescimento. Isso aqui é só uma lista, esse relatório é de 2025, mas agosto de 25 já está muito diferente de março de 25. Tá? Mas vejam só, em crescimento como demanda, isso é o relatório do Fórum, entrevistando empresários do mundo inteiro que estão no Fórum, certo? Isso aqui é percepção dos contratantes, se vocês quiserem. Especialistas em Big Data, engenheiros em Fintech, desenvolvedores de software, tá certo? Engenheiros ambientais, engenheiros de DevOps, isso está tudo em crescimento, e o que está em declínio? Correios, caixa de bancos, etc., funcionários de contabilidade, design. Eu vou tomar uma água, vocês vão lendo aqui, que é só importante. Isso aqui não tem pesquisa empírica, como eu estou falando de ciência, tomem cuidado, tá certo? Isso aqui é percepção dos empresários, tá? Algumas coisas podem se confirmar ou não, mas o jeitão da coisa, a tendência é meio essa. Olha que vocês leram, tá? Essa aqui é mais importante. Quais são os desafios no mercado de trabalho global, também desse mesmo grupo? Quais são as competências que as pessoas estão... Isso aqui que é o chave para o nosso seminário de humanização, tá certo? Pensamento analítico, resiliência, flexibilidade e agilidade, liderança e influência social, pensamento criativo, motivação e autoconsciência, alfabetização tecnológica, curiosidade e aprendizado contínuo, empatia e escuta ativa, orientação para o serviço aqui específico, gestão de talentos e inteligência artificial e Big Data. Certo? Tudo isso vale muito mais do que leitura, escrita e matemática, do que programação, do que multilinguismo. Tá? De novo, não é uma pesquisa empírica, tá certo? Que eu possa dizer que eu tenho aqui ou uma meta-análise ou uma análise consistente empírica que me diga efetivamente essas competências. Mas essa é a percepção de quem está liderando o mundo global privado. Tá? Percebam que isso não era assim há pouquíssimos anos atrás. Leitura, escrita e matemática estava top 5 o tempo todo. Hoje é uma percepção de que, sem pensamento analítico, vou selecionar aqui, tá? Sem pensamento analítico, sem pensamento criativo, sem curiosidade e aprendizado contínuo e sem empatia, não estou falando de inteligência artificial e Big Data, sem essas 4 características, você não tem uma inserção dinâmica na sociedade contemporânea. O quanto nós estamos formando nossas crianças, adolescentes e jovens
que depois alguns deles ingressarão no mercado de trabalho e outros ingressarão ainda na carreira universitária, para garantir que eles tenham efetivamente skills, habilidades, competências potentes de pensamento analítico, pensamento criativo, curiosidade, aprendizagem contínua e empatia escutativa. O quanto a gente está fazendo isso no nosso dia a dia. Nesse espaço aqui, que quer pensar em inovação e humanização, a gente tem que pensar o quanto a gente está contribuindo para isso. Aí, há uma nova era de letramentos. Esse passaporte futuro vai muito além da alfabetização que a gente pensa. A gente precisa das competências básicas, mas a gente precisa competências, habilidades cada vez mais complexas, mais sofisticadas, certo? Sem desprezar os letramentos básicos. O que eu estou falando em básico? O que eu estou falando aqui básico? O que eu estou falando mais competente? De forma mais simples e direta. A barra subiu. Aquilo com que eu fui formado não é suficiente. Várias das coisas que supunha-se na minha geração, eu sei que tem muitos jovens aqui, mas em algumas gerações próximas da minha, que eram conhecimentos universitários, para ficar só com essa, são conhecimentos básicos. A barra subiu, e subiu para todo mundo. Parece que a gente não está se dando conta disso. Quem está reskilling, né, quem está se adaptando, entre todos nós aqui, só para entrar para o uso razoável de IA generativa. Quantos de vocês estão tentando fazer isso? Quem já percebeu que só fazer 3 perguntinhas para o chat GPT, igualzinho que você fazia para o Google, não serve para nada? Tá certo? Quem entrou no Gemini, quem entrou nas outras, não vou ficar assim, parece, quem entrou em outras plataformas? Quem cruzou essas plataformas? Quem criou um assistente virtual? Quem reconfigurou sua base de dados para fazer perguntas? Quem mobilizou estas plataformas e questionou uma contra a outra, produzindo outro campo de reflexão analítica? É disso que a gente está falando, de habilidades mais complexas e sofisticadas. E elas eram razoavelmente sofisticadas há 3 anos atrás, eram muito mais sofisticadas há 6 meses atrás, e serão radicalmente mais sofisticadas daqui a 1 ano e meio. O processo é vertiginoso de aceleração. Se eu não desenvolver competências para lidar com isso, eu que já sou velho, imagine como é que será se as crianças e os jovens não desenvolverem competências para isso, num mundo que estará totalmente ancorado nessa reflexão. O que é o nosso dia a dia da sala de aula? É transmitir conhecimentos que estão no estoque da humanidade? Ou é tentar desenvolver alguma daquelas competências que estavam colocadas ali? Obviamente, os letramentos básicos seguem absolutamente fundamentais, né? Capacidade de interpretar, comunicar, interagir com diferentes textos, contextos, distinguir fatos de mentiras, obviamente, envolve uma compreensão enorme. Mas isso aqui também mudou o patamar. Quando a gente está falando que todas as crianças têm que estar alfabetizadas com 8 anos de idade, todas, a gente está no primeiro passozinho disso, né, secretário? 7, Vitória 7. Tá? Pode ser com 7, com 8, com 6, pouco importa aqui exatamente isso, mas o legal é que trazer para todo mundo para 7 é muito importante, você tem a agenda de equidade. Mas o que eu faço daqui para frente? Tá? Lembre, as aulas de inglês que a gente tem na escola pública, o conteúdo no 3º ano do ensino fundamental é mais ou menos o mesmo do 7º, que é mais ou menos o mesmo do 1º do ensino médio. Pequenas modulações. Não há nenhuma perspectiva real de letramento nesse único instrumento, que é uma linguagem, né, supostamente franca da sociedade contemporânea, que é o inglês. Daqui a pouco a gente vai ter um problema que a linguagem franca será o mandarim. E aí, daí como é que a gente vai fazer esse negócio? Mas percebam que essa competência é fundamental, e o letramento matemático mais ainda, o tanto quanto. Usar matemática para resolver problemas reais, analisar dados, comparar estratégias, validar soluções, raciocínio lógico, pensamento crítico. Tá? Isso aqui, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas, que felizmente o mundo há 20 anos atrás, 25 anos atrás, colocou artes no meio, tá? É vital.
Mas isso não é um conhecimento para aqueles que, porventura, queiram fazer carreiras ligadas a engenharias. Isso é para todas as crianças. Eu preciso ser fluente em ciências. Eu preciso ser fluente na lógica matemática. Eu preciso ser fluente no que está no campo das engenharias. E, curiosamente, de forma muito feliz, a sociedade do conhecimento contemporâneo entendeu que o melhor jeito de fazer isso é alavancar pelas artes. Quanto mais eu envolvo cultura e arte nisso, mais fluente eu posso ser nos conhecimentos associados ao campo das ciências matemáticas. Eu tenho que correr, estou aqui, vocês não têm, mas eu tenho Agora, quais são os outros letramentos? Letramentos, meu. Letramento não quer dizer alfabetização. Letramento é uma aprendizagem contínua ao longo da educação básica como um todo. Então, a gente está falando... O Brasil, hoje, tem um marco regulatório incrível. A gente tem 14 anos de ensino obrigatório. Certo? É muito bom, muito competente. Mas, até anteontem, nem o ensino médio era obrigatório. Né? Lembrem disso. Letramento socioclimático. Eu preciso ter entendimento desenvolvido e disseminado o que é essa nossa responsabilidade individual e coletiva, problema de atitudes e problema de acordo social com o planeta. Aquilo que eu falei, tirando o lado, não olhem o cataclismo, mas olhem uma possibilidade projetada no tempo. O que será o planeta para os meus bisnetos? Não, muito óbvio. É melhor para os bisnetos das mais jovens. Tem muitas professoras aqui jovens. O que será os bisnetos? O que será esse planeta? O quanto a gente vai estar cerceado na sua circulação? Onde estarão os fluxos possíveis? Onde estarão as migrações humanas? Onde estarão crescimentos de guerras associadas à questão socioclimática? O letramento em cidadania, tá certo? Como é que a gente garante a diversidade do perfil doutrinário de uma sociedade, sem a gente usar termos antigos, da direita à esquerda, com todas as suas mutações e variações, mas de uma forma que a gente esteja capaz de fazer com que posições divergentes interajam, que eu conviva com as diferenças, com a diversidade. O que a gente está vivendo num momento da sociedade, que a gente já viveu outros recentemente, em que a diferença virou um interdito, em que aquele que é diferente de mim se transformou num inimigo, e não o palco virtuoso de uma sociedade democrática, em que as diferenças e as divergências são palcos de negociação para a transformação e decisões coletivas sobre o futuro. O diálogo é um campo fundamental do letramento em cidadania. É inadmissível a gente construindo e achar que faz sentido ser responsável por formações de pessoas que se radicalizam ao ponto de serem indiferentes ao outro. Não é razoável achar que aquele que diverge de mim está categoricamente errado. Não é razoável. Ele diverge. Provavelmente ele está certo em algumas coisas, eu estou certo. Porque, se assim o for, o mundo será um mundo que tenderá para algum eugenismo, que só alguns detêm a verdade porque sua visão do mundo assim organiza, e não porque a ciência organiza. Eu preciso desenvolver um letramento de cidadania de forma muito consistente, muito sólida, e isso é responsabilidade, sem dúvida, do ciclo da formação básica de todas e de todos. Mas eu preciso também o letramento digital. O letramento digital tem pelo menos 3 pernas, que é o letramento midiático, que é muito importante, dificílimo. Cada vez que se vocês me pegarem hoje falando uma coisa totalmente absurda, pensem que talvez seja mentira. Talvez, né? Totalmente absurda mesmo, certo? Pelo menos totalmente contraditória com o que eu disse até agora. Mas é totalmente possível que com aquela ali, ó, aquele rapaz ali que está me filmando, e com a quantidade de palavras que eu já falei, e com a quantidade de modulações que eu já falei, tá certo? É totalmente possível que exatamente esta imagem, inclusive com esta roupa, tá certo? Diga absurdos frente ao que eu estou dizendo. E, muito possivelmente, vocês não perceberão, se não colocarem valor de interpretação àquela informação. Tá certo? Dados não são conhecimento. Dados giram informação, informação são
devem ser criticadas. Informações criticadas são base para conhecimento, que precisam de interpretação, e conhecimentos produzem valores. Então, a gente tem um baita problema. Nós aqui temos, mas a gente já não é digital. Quer dizer, eu não sou digital, perdão, tenho nascido digital. As crianças que nasceram digitais precisam ter um letramento midiático muito forte. A chance de ser manipulada a informação chegou num patamar inimaginável há pouquíssimos anos atrás, mas, felizmente, imaginável do que será nos próximos 25 anos. Se eu não fizer letramento digital, a gente vai dançar. Isso não é mais um luxo, isso é capacidade de ser cidadão na sociedade contemporânea. Mas a mesma coisa, gente, eu preciso de letramento informacional. Como é que eu soluciono? E aqui o mais problema, o mais difícil. Todos aqueles que são amantes exclusivos da poesia, tá? Mas eu sugiro que a gente seja amante da poesia e da matemática ao mesmo tempo. Vão precisar entender como é que eu consigo organizar problemas complexos, decompô-los em processos que sejam estruturados e, pelos sistemas de inferência causal que eu estabeleça disso, estabelecer algoritmos. Eu preciso pensar em algoritmos. Agora, essa frase é importante. Eu, Ricardo, quando eu penso em algoritmo, eu deduzo um algoritmo. Eu não fui formado de forma algorítmica. As crianças hoje terão um pensamento algorítmico. E a gente tem que ser capaz de garantir isso. É muito difícil. Vou correr que meu tempo aqui terminou, mas eu vou fazer só os 3 recortes das habilidades desse século. Tá? Um recorte cognitivo, a ideia do pensamento crítico. Essa palavra aqui é a chave para a gente falar com o robô que entrou aqui dentro. Tá? Parte da humanização é isso aqui, ó. Como é que eu faço perguntas relevantes? Todas as perguntas relevantes produzidas por uma IA generativa serão função do estoque de informação acumulado numa unidade escalar inimaginável até pouco tempo atrás. Mas a capacidade do nosso pensamento crítico vai passar por essa análise crítica a partir de perguntas. Está associado a uma coisa que está na outra tela, que eu já vou chegar. A ideia do pensamento lógico e a ideia dos letramentos digitais. Desculpa que valeria a pena falar sobre cada um deles, mas no recorte que eu estou chamando de cognitivo, essas 3 habilidades são incontornáveis para o século. E elas, às vezes, estavam misturadas. Professoras e professores aqui, não podemos mais cair naquela armadilha que nos anos 60 fazia um sentido para algumas pessoas, nos anos 70 para menos, mas ainda faz para algumas, que as pessoas declararem com 7 anos de idade que eu dou para matemática, eu não dou para português. Eu não levo jeito para português, só levo para matemática. Isto é um assassinato coletivo. Isso não existe. E agora, isso nunca existiu. Mas agora é o seguinte, não tem como eu ser um ator relevante da sociedade no mundo das letras, só para pegar isso como alegoria, se eu não tiver um pensamento lógico, um letramento digital consistente. E vice-versa ao contrário. Não adianta eu ter fluência no meu raciocínio digital se eu não tenho consistência e densidade nisso que a gente tradicionalmente chamava de mundo das letras. Isso que a gente achou que era um operador de aprendizagem, que é a ideia da interdisciplinaridade, não é mais um operador. É o campo socioemocional e cognitivo sobre o qual eu me instituo como humano e como aprendente. Não tem mais essas fronteiras. Essas fronteiras, elas são necessárias para a estrutura organizacional. Separar o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura é um absurdo do ponto de vista cognitivo e socioemocional. Faz sentido do ponto de vista organizacional e orçamentário. Mas, evidentemente, a ciência e tecnologia que está aqui, a área de ciência e tecnologia, achar que pode abrir mão da área da cultura ou educação em qualquer consideração desses 3 vetores, não entendeu sobre que plataforma socioeconômica e política a gente está vivendo. Essa apartação do passado falseou o que é o contemporâneo. Eu tenho um baita desafio. Como é que eu faço com que a formação de todos tenha fluência em todas as dimensões? Um baita desafio para os professores e professoras que estão aqui, que não foram formadas assim, que acham que as suas disciplinas se instituem de forma autossuficiente. Não é verdade.
Não é a verdade no campo de vista do ponto de vista do saber, e não é menos verdade ainda do ponto de vista das práticas. Como é que eu produzo isso? Agora, eu tenho uma segunda dimensão, que é o recorte que eu estou chamando aqui relacional. De novo, valeria a pena tempo a tempo, é o seguinte: a gente está falando de habilidades socioemocionais. Como é que eu estabeleço relacionamentos saudáveis? Como é que eu tomo decisões responsáveis? Ou seja, relacionamento saudável não é uma questão só íntima, é uma questão de sociedade. É evidente que é um absurdo, obtuso, que você tem que prender um imbecil que bate numa mulher. Mas essa categoria é a categoria do crime. Um homem que bate numa mulher. É para o crime. Mas a gente não está falando disso. Está falando de como é que eu estabeleço relações saudáveis com os nossos filhos, com os nossos netos, com os vizinhos. Como é que eu tenho, simultaneamente, uma decisão individual e coletiva, compromissado com uma sociedade que tem que fluir com diferenças, com divergências, com opções sobre religiosidade, sobre visões de mundo totalmente diferentes. Mas isso que era supostamente um acordo, que a transição do espaço da Idade Média para a sociedade contemporânea parecia que estava criando, hoje é incontornável, porque se a gente não produzir essa plataforma de convivência, a gente tenderá, não só para o que se chama polarização hoje, mas para uma apartação radical. A educação tem que ser capaz de ajudar nisso, nas habilidades socioemocionais e na cultura de paz e coexistência. Isso não é um exótico, não é um extraordinário. Eu preciso dar conta de lidar com convívio. Como é que eu vou lidar com bullying? O bullying não é só para evitar o ato de bullying, é para produzir, que deve ser evitado, evidentemente, mas é para produzir uma consciência reflexiva e coletiva sobre como é que essa relação se dá naquele ambiente hipercontrolado que é uma sala de aula. Imagina fora. A comunicação eficaz é fundamental para isso. E a ideia de colaboração. Isso aqui, inclusive, no mercado de trabalho, é uma valorização fundamental. A liderança que achou que o modelo do século passado funcionava, dançou na sociedade contemporânea. Um líder autocrático, vertical, não tem capacidade de produzir nenhuma transformação no mundo privado e no mundo público. É o resquício do passado que vai acabar, ou a sociedade acaba. Eu preciso trabalhar de forma coletiva. Eu preciso ser capaz de compartilhar a responsabilidade. E o recorte criativo. Aí aqui é fundamental, e eu vou parar aqui, assim, sem criatividade, a humanização, onde quer que chegue a inovação, eu vou ter que ser capaz de seguir investindo na fabulação. As realidades que vão se impor no cotidiano solicitam deste humano ter capacidade de ser criativo e de fabular. E aí a questão não poliana dessa história, mas eu queria que ficasse para a reflexão, é que quanto mais eu avançar na inovação tecnológica, quanto mais eu avançar, por exemplo, hoje no campo da inteligência artificial, com seu potencial generativo, daqui a pouco eu vou avançar em outras dimensões, mais eu vou precisar disto aqui, criatividade, fabulação e pensamento sistêmico. Ou seja, a visão não poliana, mas otimista, pode ser que a gente entenda, enquanto sociedade, enquanto coletivo, que esta aceleração tecnológica está a serviço de nos humanizar. É muito polêmico o que eu estou propondo para vocês. Mas a humanização pode ser o efeito não esperado de uma sociedade que dê conta de lidar com aquelas mudanças e sair das situações reféns que são contra a democracia, que são autoritárias, que são de extermínio, que são de exclusão, e diz assim, não, talvez o peso tão contundente das inovações tecnológicas nos traga potência para nos humanizarmos mais. E aí essa questão é chave, e aprender ao longo da vida vira a variável chave. E aí eu vou pular o relatório Delors, que é um relatório clássico do mundo da educação, traz isso, né? E aqui é fundamental, onde eu aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser, tem como corolário aprender e aprender. Aprender a aprender, que, de forma absolutamente brilhante, esse relatório definiu nos anos 90, com pouco menos informação do que a gente tem hoje, ele é a projeção de qual é o nosso maior desafio para fazer com que a educação seja o motor da transformação brasileira, né, e do mundo como um todo. Como é que eu faço com que
as pessoas que são sobre nossa responsabilidade, desde a pequena idade, desde pequenininhos até a vida adulta, sejam capazes de desenvolver suas competências de aprender a aprender e lidar com contextos, cenários muito adversos e muito constantes. A educação é um papel central, o desenvolvimento de letramentos modernos é fundamental para saldar a nossa dívida histórica e ter educação de qualidade para todos, dando saltos relevantes em direção à fronteira do conhecimento. O mundo da educação pode colocar-se de acordo sobre como desenvolver essas competências, como criar condições reais objetivas para todos, para o mais rebelde dos estudantes, para o mais aquele que eu acho que não tem nenhuma saída, aquele que eu gostaria de tirar da minha sala de aula, para todas e para todos, desenvolver essas competências de aprender ao longo da vida. Muito obrigado, desculpe ter falado mais tempo do que previsto. Obrigado.